Olá, bom dia. Hoje, hoje de fato é o princípio do princípio, porque temos dois princípios. É, então vamos de fato considerar o dia que estará a começar. 3 de janeiro de 2022. Santo, santo, santo é o Senhor. É uma segunda-feira. Não posso falar que tinha feriadão. Deu para o gasto. E se deu para o gasto? Se deu para o gasto, nós podemos estar aqui trazendo aquilo que é o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. O divino me disse, não será tão simples assim, é coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Há pouquinho. São 6h18, 19, e é bom poder começar o ano dando para mim o direito de sorrir. E o que seria o direito de sorrir? Santo, o direito de sorrir é ter o direito de existir. O direito de existir é ter o direito de pensar, de sentir e de agir. Eu penso, logo existe. Nem todo mundo que pensa existe. Poderia dizer, como assim? Como assim? Tem tanta gente que é sinônimo de ninguém aqui, então não basta pensar, não basta sentir, não basta agir para você existir para muita gente aqui. Mas quando de fato o mundo se volta para si, sim, quando o mundo resolve de fato parar e olhar para quem de fato está a atrapalhar, com certeza você vai passar a um outro patamar. Essa é a questão. A questão. E qual seria a questão? Diria eu, o direito à comunicação. E como usar o direito de se comunicar? Sabendo, em primeiro lugar, contigo mesmo, você conversar. Se você não souber conversar, usar os sentidos que Deus esteve ali ofertar, com toda certeza você vai poder, quer dizer, com toda certeza você vai até pensar, sentir e agir, mas você vai esquecer. Quer dizer, você não vai saber. Quer dizer, você sequer, quer dizer, você vai viver assim, feito árvore sem pé. Essa é a questão. Deus esteve a me falar. Você tem o direito de entrar e sair de qualquer lugar, desde que respeite cada coisa que você vai encontrar. E cada coisa que você de fato encontrar, você sabe que não pode modificar. Você não pode tirar uma única poeirinha do lugar. É preciso você entrar sabendo que você não pode nem sequer encostar. Você tem que ter a leveza que eu estou a lhe dar. Mas, para isso se dar, é preciso você se anular.
E para isso se realizar, você precisa de fato enxergar tudo aquilo que você é capaz de realizar. Em primeiro lugar, é preciso você amar, amar e amar. Para não ter medo, para não ter medo de ser ninguém nesse lugar. Você saber contigo mesma conversar. Você saber escutar, enxergar. Você saber que as suas necessidades eu vou de fato considerar. Todas elas. Mas cada necessidade é preciso você pesar e saber se de fato é importante para você, naquele momento, considerar como necessária. E foi assim que eu cheguei nesse lugar. Muitas vezes com vontade de chorar, mas sabendo que eu não poderia me dar ao luxo dessa necessidade. Satisfazer. Teria que, de fato, colocar lá. Agora é preciso, de fato, em mim não pensar. Quantas vezes eu tive vontade de uma palavra amiga escutar. Não para me aconselhar. Falar coisas que qualquer um poderia ser capaz de aqui realizar. Não. O que eu tive vontade de ouvir nesse lugar, acho que palavras que pudesse comigo, de fato, de algum modo, me levar a dar sentido naquilo que eu estava a falar. Sim, mas para isso o outro teria que escutar. Se colocar no meu lugar. O problema é que o divino ele fez questão de me levar em muitos lugares. E ele me disse: você vê alguém capaz de se anular? De brigar incansavelmente sem se entregar? Confiando apenas naquilo que você costuma realizar, diálogo particular? Eu não vi, não. Olha, que eu desejei muito enxergar. A gente costuma levantar e pensar em muitas coisas nesse lugar. Depois a gente costuma, de fato, ter vários sentimentos no lugar. Depois a gente vai agir naquilo que a gente esteve a determinar. Mas Deus não está nesse universo. Eu só vi alguém assim realizar. Foi o divino. O divino era Deus em pessoa. No pensar, no sentir, no agir. O tempo todo. O divino vive assim, 100%. O divino em nenhum momento pensou em si. E quando eu o conheci, eu nem entendi.
Mas um dia o divino olhou para mim e me disse que eu era capaz de viver assim, pensar, sentir e agir sem pensar em mim, ser 100% daquilo tudo ali, e depositou algo que eu nunca e nunca e nunca e nunca desejei de fato possuir. Eu nem sabia que era possível possuir aquilo ali. Mas ele me disse: pode cair, e só existirá isso aqui em ti, porque é isso que vai sobressair. O resto, o resto tudo vai diminuir. Não, o resto não vai ser nem gotículas de orvalho em ti. Deixe tudo aí. É, deixar tudo naquele lugar, sabendo que somente Deus era capaz de preservar o meu mundo particular. O divino não pediu para eu abandonar, não. Ele me disse para eu confiar. Que o meu mundo particular não deveria pesar mais do que ninguém aqui nesse lugar. Assim eu poderia entrar e sair, sem de fato pensar em particularidades que poderiam de fato me prejudicar. Ah, assim eu pude me desmembrar. Sim, saber que pai e mãe, eles vieram antes do meu próprio mundo particular. Sim, porque eu precisei de um útero para me alojar. E antes do útero, eu, com toda certeza, estive a precisar de pessoas que iriam me dar condições de vida. E onde tudo isso iria me levar? Iria me levar que antes de útero, de pai e mãe, de condições de vida, eu já estive lá. Sim, eu já estive lá. Na vida que Deus estava a me dar. Portanto, eu posso considerar pai e mãe nesse lugar, mas eu não posso me tirar o direito de confessar tudo aquilo que vem em primeiro lugar. Assim sendo, eu posso testemunhar. Sim, eu não posso de fato falar que eu não estive a avisar. Sim, eu posso falar. Eu posso sentar diante de qualquer pessoa e falar do meu mundo particular, sem colocar Cássia em primeiro lugar. Sem colocar Deus em primeiro lugar.
Porque quando a Gilã começou de fato a se juntar com pessoas que os meus olhos estavam de fato a me alertar, eu estive a falar. Eu disse para a família acompanhar, saber com quem a Gilã estava a andar. O tempo todo eu estive a cobrar coisas naquele lugar. Porque a Gilã faz parte do meu mundo particular. A Gilã o tempo todo gostou de viver assim, em outro patamar. Ele se achava o melhor daquele lugar. Mas a Gilã, ele sabia também se colocar em outro patamar, quando ele precisava, de fato. Se aproximar, precisava despertar no outro ou em nós esse sentimento de pesar, de piedade. E assim a gente poderia, de fato, dar para ele aquilo que ele queria naquele momento conquistar. Sabe que a gente precisa ter a coragem de falar e aceitar. Muitas vezes eu desejei, de fato, chorar, gritar, pegar a família e saculejar. Mas ninguém quis me escutar. Com Kátia eu estive a conversar. Ela também esteve a se queixar de coisas, de modo particular, quando ela esteve a se prejudicar. Mas ela também não quis me escutar quando benefícios passaram de fato a chegar. Benefícios esses que a Gilã fazia questão de lhe dar. Quando essa história esteve a começar, eu posso falar usando até o modo de se falar nesse lugar. Eu cansei de avisar. Eu estive a brigar, eu falei. A minha casa, todos estiveram a abandonar. Ninguém mais passou a frequentar. Eu passei a ser a imunda do lugar. Eu vi o meu corpo tombar. Inúmeras dificuldades eu estive a passar. E continuei a brigar. Tentando, de algum modo, que eles pudessem me escutar. Nem mesmo as pessoas que eu coloquei no patamar enquanto família, de um modo particular, nem mesmo essas pessoas estiveram a me perguntar o que há. Tinha telefone na minha casa,
O mesmo eu não estive a mudar. Não vi esse telefone tocar para me perguntar. Aquelas pessoas que de algum modo estiveram a usar o telefone quando estiveram a precisar. Não vi esse telefone tocar e de algum modo me perguntar: Cássia, o que há? Você tem pai, você tem mãe nesse lugar? O que foi que aconteceu? Nada. Nada. Então, eu me vi assim, completamente abandonada. É, sem poder, de fato, fazer absolutamente nada. Sim, porque a gente sabe até onde a gente pode ir. Existe um limite para a gente agir. Então eu recuava em qualquer possibilidade que eles mesmos até me davam. Aí pronto. Sim, do tipo, aconteceu. Vou cumprimentar. Aí pronto. Bastava uma oportunidade para eu de fato adentrar e cobrar. Sempre foi assim. Eu não fiquei assim depois de a Giló se juntar, com quem quer que seja. Eu sempre estive a cobrar, sempre. Faz parte. Faz parte. O que esteve a acontecer foi que muito mais motivos eu estive a ver. E depois que algumas coisas tiveram a acontecer ao ponto de a Gilan ter que viver coisas difíceis. Nem nesse momento mais difícil, nem nesse momento, eles estiveram de fato a considerar. O meu endereço até esteve a mudar, mas o telefone continuava o mesmo. O mesmo no lugar. Não vi o telefone tocar para ninguém me falar: puxa, Cássia, eu sinto muito. Nada. Nada. As coisas que eu estive de fato a falar estavam lá. Absolutamente nada. Depois, Kátia esteve a nos deixar. E então, minha irmã Castriciana, depois disso, esteve a entrar em contato com os meus filhos. Mas ninguém esteve a me falar para eu estar lá. Se ela não iria mais opinar, não. Ela estava morta. E quando eu falo pessoas. Pai, mãe e meus irmãos. A minha sobrinha Adriane, antes dela falecer, me disse para eu ir lá. Mas estou a considerar que ela era apenas uma criancinha no lugar. Kátia tinha filhos. Eu não poderia desrespeitar. Considerei o pedido de minha sobrinha, Adriane. Me disse, eu não poderia fazer.
Kátia tinha filhos, pai e mãe. Também devo considerar que minha prima Isa esteve a avisar quando ela esteve a piorar. Já nos últimos dias dela, mandou-me avisar que ela estava muito mal. Mandei apenas agradecer. Mas essa mesma minha prima Isa nunca esteve a me perguntar sobre a minha pessoa. Nunca. Ela nunca me disse por que comigo não esteve de fato a conversar. Porque nunca esteve a me visitar. Porque nunca mais esteve a me convidar para na casa dela estar. Eu passei Natal lá na casa dela, com a família dela. E de repente, nem mais um convite, nem mais um telefonema, nada. Depois de 2010, eu virei uma pessoa apenas desgraçada. Apenas desgraçada. Porque você fala para a pessoa, olha, a família está daquele jeito. E depois você some da vida da pessoa. Some da vida da pessoa, sem dizer para a pessoa nada. Sem dar para a pessoa o direito de argumentar. Porque uma coisa é a pessoa não lhe considerar. E depois querer passar por cima, como se nada estivesse a realizar. Isso eu não vou aceitar. Outra coisa bem diferente é você conviver com a pessoa e, de repente, a pessoa simplesmente lhe anular. Isso Isa esteve a realizar. Mas também não estive a perguntar o que eu estive a realizar. Ela deve saber. Ela deve saber. Mas considerei o aviso que ela esteve, de fato, a me dar. E levando em consideração que minha irmã, logo depois que Kátia morreu, mais ou menos uns 20 dias, veio aqui me visitar, nós estivemos a conversar. E mandei uma mensagem para minha mãe. Sabe que a coisa que mais esteve a me angustiar mesmo dentro desse universo foi um sonho que eu estive de fato a defrontar. Eu sonhei de um modo bem particular que Kátia não era minha irmã por parte de mãe, apenas por parte de pai. A questão é que eu sempre soube separar, assim, o sonho, aqueles sonhos comuns e aquele sonho que você de fato pode de fato juntar, escrevendo uma história. Porque quando o divino me disse para eu de fato entrar e buscar a chave da minha vida particular, eu não tivesse medo disso realizar. A questão é que
Naquele dia eu fui deitar e esse sonho estava lá, a minha chave. E de forma muito clara, a voz me falava: Kátia não é filha da sua mãe, é apenas do seu pai. E a voz falou isso e depois repetiu. E eu fiquei apavorada, porque eu olhei para trás e estava toda a vida de Kátia. Eu sempre sonhava com a vida de Kátia, em todos os lugares que Kátia passava. E aquilo me assombrava. Eu contei esse sonho para a mãe. Foi a única coisa que mãe esteve a considerar quando resolveu me visitar. Um sonho, uma coisa que eu poderia dizer tão boba. Eu cresci com Kátia. Eu amava Kátia. Eu adorava Kátia. E o que isso poderia mudar? Ah, não esteve a mudar. Não esteve a mudar em absolutamente nada. Porque Kátia me desprezava. Eu sonhei isso antes de Kátia falecer. Mas conheci o desprezo que ela me dava. E só falei isso depois dela morrer pra mãe. Só depois dela falecer. Porque eu acreditava em outra coisa que eu enxergava. Isso muito, isso muito me machucava. Então, Deus me falava que era necessário, de fato, eu defrontar a casa. E contei esse sonho para a mãe, para ela considerar. Olha que isso muito me atormentava. Sim, eu tinha uma irmã, a vida dela se finalizava, o caixão dela chegava e eu lá não estava. Mas uma outra coisa me preocupava. E essa outra coisa, muito, 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 muito me machucava. Mas isso não pesou em nada. Não, não. Acho que a família voltou aqui a entrar na minha casa, mas passando ainda por cima dessa dona de casa. Sem considerar absolutamente nada. Então eu não mudei nada. E mesmo quando a família, de fato, voltou e frequentou a casa, eu aproveitei a oportunidade para brigar ainda mais. Sim, porque você falar que uma irmã mais velha
esteve a falecer, não fazia parte daquele universo que você esteve de fato a viver. O outro ali é uma coisa que, santo, é difícil de entender. Mas eu fui mais adiante do que isso. Eu resolvi falar que pai, pai, pai iria de fato beber água batizada. Que havia uma cobra de 2 cabeças dentro de casa. E ainda falei 2 cabeças, quer dizer, que se você misturar, você não vai conseguir saber onde a coisa está. Pluralizar. Sabe que eu penso que de tudo que eu falei com a família, isso foi a coisa mais absurda que eu poderia de fato falar. Dizer que pai iria de fato tombar porque na casa existia uma cobra de 2 cabeças, a Adilã e a esposa, Laura. Sabe que eu não vi ninguém comigo brigar. Como é que você tem uma irmã tão desequilibrada, uma filha assim, e você não confrontar, não se preocupar, sei lá. Eu mandei o, o vídeo lá gravando, quer dizer, gravado, escandalizando, chamando cada um a responsabilidade, porque aquilo de fato me assombrava. A questão é que o retrovisor eu enxergava, e há muito tempo, de fato, aquilo ali eu acompanhava. Não mudou absolutamente nada. Ninguém me disse absolutamente nada sobre a água batizada. Nada. Sabe que o que falar para uma pessoa que é capaz de inventar essas coisas para a família defrontar, porque, sim, é criar aqui dentro algo terrível. E como continuar convivendo com essa pessoa como se ela não tivesse falado nada, realizado nada, sem contar das coisas que eu falei sobre Kátia, trazendo de fato aquilo que me assombrava para repensar. Não existia nada mais a realizar. Deus me disse: puxa vida, não é, minha filha? Você falar que um irmão pode de fato comungar com algo que estão a tramar e ninguém nada a realizar para lhe colocar no seu devido lugar, de acordo com o que cada um de fato desejar, é algo que não dá para a gente de fato nem sequer conceituar. Isso é pensar, sentir, agir? É indiferença? É santo.
Deus tinha, e como tem, né, sempre razão. Como de fato você considerar voltar para mais uma coisa, você de fato falar, avisar. Minha gente, minha gente, minha gente, minha gente. Vamos de fato ao menos me considerar. Pode me massacrar, mas dizendo, trazendo a razão. Vocês têm razão, vocês têm. Indiferença de montão. Como é que de fato eu posso falar alguma coisa para alguém me escutar? Se é um absurdo eu estive a realizar. Tem coisa mais absurda do que você falar que o seu pai vai tombar pela cobra que ele esteve a criar? Não tem não, não tem não. A coisa mais absurda que a Bíblia esteve a nos mostrar foi de fato o filho contra o pai tramar para o poder, para a vida do pai, ele herdar e ficar com tudo no lugar. É a coisa mais absurda que está lá. Sim. E foi o que eu estive a falar. Que existia um Absalão no lugar. Então, minha gente, com a família, eu deixei de falar sobre essas coisas. E como eu costumo acreditar que tem gente de fato a me acompanhar, eu resolvi denunciar tudo que a família esteve a realizar. E de um modo bem particular. Denunciei tudo aquilo que era possível e plausível. Mas devo de fato lembrar, a minha família mora num lugar onde de fato as ruas costumam se juntar. Sim, você pode numa rua entrar e com outra você de fato conversar. E se é assim, não foi só a minha família que eu estive a denunciar. Todos aqueles que estiveram de fato a se beneficiar daquilo mesmo que a minha família esteve também a realizar, com toda certeza vão estar no mesmo patamar. Porque o meu lar eu não estive a apedrejar. Eu estive a falar daquilo que eu sempre estive a acreditar. Eu nasci e cresci nesse lugar aí. Portanto, eu tenho um princípio, meio e fim. Aí, dei sentido a tudo que Deus esteve a me pedir. Até um filho aí eu perdi. Sim, sim. E foi muito difícil para mim. Eu nunca me esqueci. Nunca. Essa dor existe em mim.
Entrei grávida e voltei sem esse filho dentro de mim. Portanto, eu tenho motivos para estar aqui e assumir a responsabilidade sobre o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Também tive 2 filhos aqui, mas eu fiz questão de dar para eles o mesmo amor que eu sinto por esse lugar aí. Eu levei os meus filhos para viverem aí com o mesmo sentido que eu vivi. Amando cada um aí. E será sempre assim. Eu sinto muito. Estou gravando esse vídeo aqui porque eu tenho certeza do que está por vir. A mesma certeza do que eu vivi com a família que eu escolhi antes mesmo do meu existir. E se é assim, princípio, meio e fim, sem me diminuir, apenas me dando o direito de existir. Bom dia. Eu sou Cássia, do tipo Cassinha, do tipo Cinha, do tipo Parruda, nariz de tempero. Coisas assim, nomes que aí eu recebi.